Oi, namastê. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os efeitos benéficos e nocivos do desenvolvimento mediúnico. Quais as vantagens e quais os perigos de desenvolver a mediunidade? Muitas pessoas se perguntam a respeito da sua própria mediunidade. Algumas vão a centro espírita, centros de umbanda e ouvem aquela célebre frase: você é médium, você precisa desenvolver sua mediunidade. Aqui nós vamos falar sobre a mediunidade além das fronteiras da religião. Nós vamos sair do espectro da doutrinação, das religiões, e vamos falar da mediunidade de uma forma mais ampla, para que você possa de verdade compreender quais as vantagens e quais os prejuízos que você pode ter, os perigos que você pode correr quando você desenvolve a sua mediunidade. Nós sabemos que todos nós somos médiuns, né? Todos nós temos um sexto sentido, todos nós nos comunicamos com o campo de energia ao nosso redor, com o campo de energia das outras pessoas, o qual nós chamamos de aura, e também com os espíritos desencarnados que vagam por aí e com todas as outras dimensões, não só com esses espíritos desencarnados que estão próximos à esfera terrena, também tanto quanto os benfeitores espirituais, né? E outras esferas mais elevadas, quando nós temos condições de nos sintonizar a essas energias, a essas vibrações. Enfim, algumas pessoas têm a mediunidade muito aflorada, mesmo sem ter desenvolvido. E isso acontece por uma parafisiologia que ela já traz nessa vida. Quais as causas, por que essa pessoa traz essa parafisiologia, essa mediunidade ostensiva, aflorada? Bem, podem ser vários os motivos. Podemos citar, por exemplo, uma tarefa mediúnica, em que ela tem a necessidade de trabalhar a sua mediunidade em prol dos outros, terapeuticamente, tá? Como é o meu caso. Agora, quais os perigos de você desenvolver a mediunidade, né? Isso eu gostaria de falar porque eu já tive muitos casos de médiuns que foram desenvolver a sua mediunidade e trabalhar em centros espíritas, kardecistas, em centros de umbanda. E aí, à medida que eles começaram a trabalhar, principalmente aqueles que trabalham com a incorporação ou psicofonia, eles começaram a se sentir desequilibrados. Por quê? Porque eles começaram cada vez mais a abrir o seu campo de energia à percepção mediúnica, né? Então eles se tornaram uma esponja, como dizem, né? No ambiente mediúnico, e mesmo depois saindo do centro espírita ou do centro de umbanda, eles continuavam a se sentir mal, né? Totalmente descontrolados. Você sai de um centro de espírita, de um centro de umbanda, vai para sua casa e se sente mal, não dorme direito, tem pesadelos, né? Isso significa que você captou, levou para casa a energia contaminada dos espíritos com os quais você trabalhou mediunicamente, né? Então, espíritos sofredores, espíritos doentes, entendendo que dentro de um centro espírita, dentro de um centro de umbanda, as energias são muito, muito pesadas, porque lá é um hospital, lá é para atendimento dos espíritos sofredores, dos espíritos doentes. Então, nem sempre desenvolver a mediunidade, como alguns entendem, é benéfico, deve ser realizado. Eu, particularmente, sou contrária ao desenvolvimento mediúnico sem o preparo devido, né? A mediunidade, ela precisa ser aflorada à medida que despertamos a nossa consciência, né? À medida que nós aprendemos a nos sintonizar de uma forma mais constante com as energias mais elevadas, que possam nos trazer uma proteção necessária para atuarmos
mediunicamente. Eu quero aqui contar uma historinha, que é uma historinha que eu guardo assim de um livro, que sinceramente agora eu não lembro qual é, né? Um livro espírita, e ele conta sobre uma passagem em que os benfeitores espirituais vêm mais próximo da dimensão terrena para fazer a viagem, né, que acabaram de desencarnar, né, e levá-los para uma outra esfera, levá-los para um hospital de socorro, né? E aí eles conversando com esses desencarnados, eles falam o seguinte: olha, gente, nessa viagem, né, digamos assim, de sintonia, né, vibracional, porque na verdade é uma viagem vibracional, né, onde você sai da energia terrena, né, mais próxima da Terra e eleva a sua vibração até você chegar numa dimensão com uma vibração mais elevada. Então eles falam assim para os espíritos que acabaram de desencarnar: olha, vocês orem junto conosco nessa subida, né, vibracional, e cantem junto conosco, né, tipo canções de louvor, né, e procurem ficar focados nisso. É como se fosse um mantra, né, que vai ajudar vocês a não serem desviados para as energias ao redor, no entorno, que são energias pesadas, umbralinas muito fortes. E aí eles se unem energeticamente, né, em oração, em louvor, e vão lá elevando a sua sintonia e subindo, né, as esferas dimensionais, digamos assim, subindo, né, para onde eles deveriam ir, para essa viagem para um hospital de socorro. Então, desse modo, a gente pode entender um pouco melhor a responsabilidade e o compromisso e a gravidade que tem você desenvolver a mediunidade quando você não está pronto, porque você vai trabalhar com energias que vão se aproximar de você, você abre o seu campo de energia, entendeu? Você se torna aberto, você se torna esponja. E isso realmente é perigoso. Tem muitos médiums que trabalham muito também, né? Uma vez, duas vezes por semana e não se cuidam, não fazem o aterramento necessário, não estão bem psicologicamente, emocionalmente. Por isso, desenvolver a mediunidade pode ser muito benéfico, mas também pode ser muito prejudicial. Para saber se você deve ou não desenvolver a mediunidade, é necessário que você faça uma autoanálise de como você se encontra mentalmente, emocionalmente, né? Como estão os seus relacionamentos, os seus conflitos. Agora, se você é um médium ostensivo, que já nasceu com essa parafisiologia por algum motivo, aí é diferente. Aí você tem que fazer o desenvolvimento mediúnico, que seria, na verdade, mais o estudo mediúnico, o estudo de técnicas, né? A sua transformação interna, para que você possa, de algum modo, ir equilibrando essa mediunidade, ir extravasando o que é necessário que seja extravasado para você readquirir, né, o seu equilíbrio mediúnico, não é? Que você possa readquirir o seu equilíbrio áurico, né? A sua tela de proteção áurica, sua tela de proteção mediúnica, tá certo? Então, o desenvolvimento mediúnico, ele precisa, antes de ser realizado, de uma avaliação do seu perfil, para a gente saber se é hora ou não de abrir a sua mediunidade, porque pode ser que não seja, pode ser que, e em muitos casos, o que eu trabalho é o seguinte: vamos fechar a sua mediunidade, né? Vamos refazer a tela de proteção teletérica, vamos mudar o giro dos seus chakras, vamos fazer com que você se aterre, né? Que isso será mais saudável para você nesse momento, ok? Fiquem à vontade para fazer seus comentários aqui, fazer suas perguntas.
Eu estou à disposição aqui neste canal. Muito obrigada, até a próxima, médium. Namastê.